Olá, Jesus esteja conosco. A paz desse divino amigo presente, nos abençoe, nos embale, nos intua na continuidade aqui do estudo do livro Consolador, né? Esse livro maravilhoso do Chico e do Emmanuel, que dá continuidade ao livro dos Espíritos. Então nós estamos na parte do dever, né? A parte que fala que é da área da filosofia, e nós já vimos até hoje, né? Até esse estudo, as seguintes questões. Nós vimos a parte da ciência, né? Que fala das ciências fundamentais, como a química, a física, a biologia, a psicologia, a sociologia, a importância delas na nossa evolução. Vimos as ciências abstratas, as ciências especializadas, ciências combinadas, as ciências aplicadas, né? E quem não viu isso até hoje, entre na página FEAM, irmão Anselmo, que vocês vão ver desde o primeiro vídeo, né? Já está fazendo um ano que a gente está gravando e graças a Deus tem dado certo, né? Então veja lá, procura desde o princípio, vocês vão ver cada uma dessas ciências explicadas sob a ótica do Emmanuel. E passamos depois das ciências aplicadas para a parte da filosofia, né, onde nós vimos a vida, como ela se apresenta, o aprendizado, né, que é a construção moral, a experiência, o que nós temos que fazer e como fazer, de que maneira viver para poder adquirir essa experiência. Vimos a transição, a parte da transição que fala da chamada morte, né, a passagem para os outros planos. E vimos a parte do sentimento como a arte, a afeição, e terminamos na penúltima aula o dever. E estamos terminando o dever, não é? Agora, falamos até a pergunta 189, né, que fala do dever dos pais, né, do dever de uma mãe terrestre na criação dos filhos. E agora nós vamos, a partir da pergunta 190, dar continuidade a esse assunto de criação de filhos, né, que faz parte desse item 2.2.3, que é o item final dessa parte do sentimento. Depois nós vamos entrar na parte da cultura, onde nós vamos ver a razão, o intelectualismo, personalidade e outras coisas mais. Então a pergunta 190, na área do dever. Pergunta 190. Quando os filhos são rebeldes e incorrigíveis, impermeáveis a todos os processos educativos, como devem proceder os pais? Porque a gente sabe, muitos de nós temos filhos difíceis, né? Que são incorrigíveis e são impermeáveis a qualquer educação, qualquer ensinamento que nós podemos dar a eles. Como nesse caso devem proceder os pais sob a ótica cristã? Depois de movimentar todos os processos de amor e de energia no trabalho de orientação educativa dos filhos, é justo que os responsáveis pelo Instituto Familiar, sem descontinuidade da dedicação e do sacrifício, esperem, então, a manifestação da providência divina para o esclarecimento dos filhos incorrigíveis, compreendendo que essa manifestação deve chegar por meio de dores e de provas acerbas, de modo a semear-lhes com êxito o campo da compreensão do sentimento. Que resposta? Ele fala que os pais não devem deixar de tentar todos os processos possíveis de amor e de energia na orientação dos filhos. Mas se eles não quiserem aprender, deixa a lei da vida, a providência divina, porque a dor ensina, sem abandoná-los como pais. Espetacular, né? Pergunta 191. Como poderão os pais despertar no íntimo do filho, de um filho rebelde, as noções sagradas do dever e das obrigações para com Deus Todo-Poderoso de quem somos filhos? Como que os pais podem fazer para despertar no íntimo do filho essas noções sagradas de dever com Deus? Resposta. Depois de esgotar todos os recursos a bem dos filhos e depois da prática sincera de todos os processos amorosos e enérgicos pela sua formação espiritual, sem êxito algum, é preciso que os pais estimem nesses filhos adultos que não lhes aprenderam a palavra e a exemplificação, os irmãos indiferentes ou endurecidos de sua alma, comparsas de um passado delituoso, que é necessário entregar a Deus, de modo que sejam naturalmente trabalhados pelos processos tristes e violentos da educação do mundo. A dor tem possibilidades desconhecidas para penetrar os espíritos. Repetindo, a dor tem possibilidades desconhecidas para penetrar os espíritos, onde a linfa do amor não consegue brotar.
não obstante o serviço inestimável do afeto paternal humano. Eis a razão pela qual, em certas circunstâncias da vida, faz-se necessário que os pais estejam revestidos de suprema resignação, reconhecendo no sofrimento que persegue os filhos a manifestação de uma bondade superior, cujo buril oculto, constituído pelos sofrimentos, remodela e aperfeiçoa com vistas ao futuro espiritual. Ou seja, se tem pais que têm filhos difíceis, conforme o Emmanuel está ensinando, provavelmente são desafetos do passado. São pessoas que nós mesmos, os pais que temos os filhos difíceis, ajudamos a desviar, e hoje, como pais, pela lei da vida, temos o dever de tentar reconstituí-los ao caminho certo, restituí-los ao caminho certo. Se não conseguimos, a lei da vida ensina, a lei da dor, a lei da causa e efeito, mas não devemos deixar de tentar nunca. Pergunta 9.2. Mentira. É uma coisa que é muito comum, que muitos fazem, até sem perceber, querendo controlar, querendo pegar lucros com isso. Aí perguntaram para o Emmanuel: a mentira retarda o desenvolvimento do espírito? Mentira não é ato de guardar a verdade para o momento oportuno. Porquanto essa atitude mental se justifica na própria lição do Senhor, que recomendava aos discípulos não atirarem a esmo a semente bendita aos seus ensinos do dever. Ele está falando que mentira não é omitir. Às vezes você não fala uma verdade na hora para guardar para o momento certo, como Jesus ensinou. Isso não é mentira. Mentira não é isso. Mentira é pior. A mentira é a ação capciosa que visa ao proveito imediato de si mesmo, em detrimento dos interesses alheios de sua feição legítima e sagrada. E essa atitude mental da criatura é das que mais humilham a personalidade humana, retardando por todos os modos a evolução divina do espírito. Puxa vida, hein? Resposta curta. A mentira é severa mesmo. Aqueles de nós que temos essa característica, temos que trabalhar isso, que estraga muitas vidas, atrasa a nossa evolução. Pergunta 193. A verdade, quando dita com sinceridade e franqueza, rudes, pode retardar o progresso espiritual pela dor que causa? Quando a pessoa fala uma verdade, com franqueza e rudez, sendo rude, às vezes a pessoa não estava querendo ouvir aquilo, ela pode retardar o progresso pela dor que causa? Resposta do Emmanuel: a verdade é a essência espiritual da vida. Cada homem ou cada grupo de criaturas possui o seu quinhão de verdades relativas, com a qual se alimentam as almas nos vários planos evolutivos. O coração que retém uma parcela maior de verdade, está habilitado a alimentar seus irmãos a caminho de aquisições mais elevadas. Todavia, é imprescindível o melhor critério amoroso na distribuição dos bens da verdade, porquanto esses bens devem ser fornecidos de acordo com a capacidade de compreensão do espírito a que se destina esse ensinamento, de maneira que o esforço não se faça acompanhar de resultados contraproducentes. O próprio Jesus fez isso. Ele não abriu toda a verdade. Ele falava de acordo com o que as pessoas podiam entender. E falando, porque tendo olhos não enxergais e tendo ouvidos não escutais. Então é preciso ter essa capacidade de compreensão. Ainda que podemos examinar os exemplos da natureza material. A nutrição, por exemplo, de um menino deve conter a substância mantenedora da vida, mas não pode ser análoga à nutrição de um adulto. A despreocupação nesse assunto poderia levar a criança ao aniquilamento, embora as substâncias ministradas estivessem repletas de elementos vitais. Então, o que ele quis dizer? Que a verdade sempre tem que ser dita, mas tem que ter critério, tem que saber como falar e o momento certo. Que uma verdade, mesmo verdade, no momento errado, pode, sem dúvida, ter uma ação pior. Então, eu preciso saber como falar e na hora certa. Pergunta 9.4. Devemos contar de maneira absoluta com o auxílio dos guias espirituais em nossas realizações humanas? Porque a gente sabe, nós espíritas, espiritualistas, sabemos que a vida continua, temos a certeza que o mentor maior de todos nós é Jesus e que temos os nossos guias e nossos mentores espirituais que nos ajudam no trabalho, na evolução, em casa, na escola,
sendo chefes, sendo empregados, sendo professores, todos nós temos nossos mentores. Então a pergunta, devemos contar de maneira absoluta com o auxílio desses mentores? Maneira absoluta, né, em nossas realizações humanas? Resposta do Emmanuel, olha que interessante. Um guia espiritual poderá cooperar sempre em vossos trabalhos, seja auxiliando-vos nas dificuldades, de maneira indireta, ou confortando-vos na dor, estimulando-vos para a edificação moral, imprescindível à iluminação de cada um. Entretanto, não deveis tomar as suas expressões fraternas por promessa formal, no terreno das realizações do mundo, porquanto essas realizações dependem do vosso esforço próprio e se acham entrosadas no mecanismo das provações indispensáveis ao vosso aperfeiçoamento. Assim como a gente não tem que esperar nem de Deus, oh, meu Deus, resolve esse problema para mim, Deus dá a força para a gente resolver o nosso problema, mas nós temos que fazer. Não devemos esperar de maneira absoluta o concurso dos guias. Eles estão sempre conosco, auxiliam, intuem, fazem o que podem, mas aqui na Terra o trabalho é nosso, com o auxílio deles. Eles não fazem por nós o nosso trabalho. Pergunta 195. Como poderemos encontrar dentro de nós mesmos o elemento esclarecedor de qualquer dúvida quanto à qualidade fraternal e excelente do ato que pretendamos realizar nas lutas cotidianas da vida de relação? Como nós podemos encontrar dentro de nós mesmos o elemento esclarecedor de qualquer dúvida? Qual que é o ponto pacífico que a gente tem que ter, né, para que a gente tenha uma vida, as nossas lutas cotidianas vencedoras, né, vitoriosas? Resposta. Aqui somos compelidos a recordar o antigo preceito de amar ao próximo como a nós mesmos. Em todos os seus atos, o discípulo de Jesus deverá considerar se estaria satisfeito recebendo-os de um seu irmão na mesma qualidade e intensidade e modalidade com que pretende aplicar o conceito ou exemplo aos outros. Com esse processo introspectivo, cessariam todas as campanhas levianas dos atos e das palavras, e a comunidade cristã estaria integrada em conjunto no seu legítimo caminho. Que resposta? Qual seria o ponto pacífico para a gente viver bem na nossa vida de relação? Fazer ao próximo o que você gostaria que o próximo fizesse contigo. Acabou. Pergunta 196. Como encara os guias espirituais as nossas queixas? A gente vive reclamando, né? Pedindo o que não tem, mas esquece de agradecer o que tem, né? Diz o Chico que nosso problema maior chamava muquerela, a pior doença que a gente tinha. Mas que é isso, Chico? O que é muquerela? Murmúrio, queixa, reclamação e lamentações. Muquerela. Não esqueçam dessa palavra, não. Pergunta 96. Como encara os guias espirituais as nossas queixas? Resposta. Muitas são consideradas verdadeiras preces dignas de toda e carinhosa atenção dos amigos desencarnados. A maioria, porém, não passa de lamentação estéril, a que o homem se acostumou como a um vício qualquer. Mania de reclamar à toa, de barriga cheia. Porque se tendes nas mãos o remédio eficaz como o Evangelho de Jesus e com os consoladores esclarecimentos da doutrina dos Espíritos, a repetição de certas queixas traduz má vontade na aplicação legítima do conhecimento cristão a vós mesmos. Que resposta! Certas queixas feitas com sinceridade mostram uma prece que a gente precisa ajuda para sair, mas a maioria são queixas infundadas e que o Evangelho de Jesus, se a gente prestasse atenção no que a doutrina nos ensina, a gente saberia sair, sem ficar lamentando. Onde nós nos encontramos? Estamos no critério das preces que são atendidas ou estamos nos queixando de barriga cheia? Vamos refletir? Então terminamos essa parte do dever. No próximo vídeo a gente vai entrar, né, na parte da cultura. E nós agradecemos mais uma vez essa atenção, esse carinho, a oportunidade de estarmos com vocês e vocês conosco. E estaremos juntos daqui uns dias. Fiquem com Deus. Obrigado.